Meu nome é Gustavo Gonzalez, eu sou CEO da LTS Consulting. Nós somos uma empresa de consultoria hoje baseada em Curitiba, mas a gente basicamente atua com o país inteiro. E nós somos uma consultoria boutique de negócios e sistema especializado em SAP. A gente atua com a mais extrema transparência como o nosso principal valor dentro do mercado, e a gente surgiu para tentar trazer um formato e uma proximidade e um foco um pouco diferente para dentro do que a gente vê no mercado de consultoria. Mas o que significa ser uma consultoria boutique, né, dentro dos nossos moldes, pelo menos? Nós atuamos especificamente com um time que é 100% composto por especialistas e profissionais sênior, com um foco muito grande em um processo de seleção extremamente rigoroso. A gente entende que, obviamente, isso é parte do que faz com que a gente tenha a melhor mão de obra possível para poder ter os melhores consultores atuando em nome dos nossos clientes. Uma forte estrutura de gestão de projetos para basicamente todos os tipos de projetos relacionados ao universo SAP e alguns um pouquinho fora disso. Um foco muito grande em arquitetura especializada de negócios antes de necessariamente só de projetos, porque a gente entende que a gente precisa saber falar de negócios com os nossos clientes antes de falar um pouquinho de como o sistema deveria ser, né, orquestrado ou customizado para atender os requisitos de negócio em específico, e com o domínio das melhores práticas de mercado e das melhores metodologias para poder tocar esse tipo de projeto. Para dar um pouquinho de contexto para vocês, nós somos uma consultoria jovem, nós existimos formalmente desde 2018 ao mercado, e dentro desse período a gente acumulou aí mais de 150 mil horas de projetos, e está na hora de mudar esse slide para ficar já mais de 1 milhão, mais de 3/4 de milhão, não soa tão bem assim, né? Mas por enquanto a gente ainda não chegou lá. E dentro do landscape SAP como um todo, nós somos especialistas em basicamente todas as principais áreas. Algumas das áreas mais mosca branca dentro do mercado, como, por exemplo, HCM, Ariba, Concur e SuccessFactors, a gente tem alguns parceiros especialistas que nos auxiliam quando há necessidade, mas basicamente em todo o resto do landscape a gente tem capacidade de conseguir absorver todas essas demandas, essas discussões. Não apenas para dentro de localização Brasil, por exemplo, mas com expertise para a América Latina, assim como algumas interfaces com clientes internacionais que têm operações em Estados Unidos e Europa. E agora, né, meio que spoiler, mas agora também em África e Ásia. Então tem algumas ligações dentro desses fluxos que fazem parte do nosso expertise também. E, óbvio, expertise é uma coisa, mas para quais indústrias, né? A gente está falando de clientes de basicamente todas as indústrias, pelo menos de acordo com as definições da SAP, de quais são as indústrias atendidas pelo próprio ERP. Indo de agronegócio, têxtil, transporte, manufatura, energia, varejo, setor público, engenharia e basicamente todas as outras que às vezes a gente acha que não se encaixam dentro dessas. Do ponto de vista de serviços e o portfólio do que a gente consegue trabalhar, a LTS atua com basicamente 5 verticais hoje. A primeira delas sendo a nossa vertical de Trusted Advisement, que é literalmente uma vertical para atuar com direcionamento estratégico de projetos, definição e auxílio de estruturação de escopo para RF e RFP, e intermédio de negociação, inclusive com a própria SAP, em nome dos nossos clientes. Partindo disso, uma segunda estrutura que também traz um pouco mais de robustez para esses processos, a nossa vertical de Quality Assurance, voltada, né, para auditoria de projetos e processos, garantia de qualidade e gestão estratégica de projetos, em nome dos nossos clientes, novamente. Nossa vertical de projetos SAP, claro, a gente não apenas direciona e estrutura ou monta a parte estratégica disso, mas além de arquitetar, a gente também executa. A nossa estrutura voltada para suporte e sustentação 360, com todas as diferentes nuances do dia a dia dos nossos parceiros e clientes que entendemos que deva, né, ser atendida por uma estrutura de suporte. E, por fim, a nossa estrutura de outsourcing, que obviamente conta com o forte expertise do nosso time de RH para conseguir ter os profissionais que melhor se adequam para dentro dessa estrutura. E dentro de todas essas verticais, hoje a gente atua com clientes dos mais diversos, não apenas esses que eu estou colocando na tela para vocês agora, mas alguns outros que podem ser encontrados até no nosso portal. Com, óbvio, alguns outros que eu gostaria de estar trazendo para cá, mas se eu trouxer antes de a gente bater o martelo aí, tipo, dar azar, que nem ver a noiva antes do casamento, alguma coisa assim. Mas, basicamente isso. Eu estou deixando aqui os nossos contatos e os meus contatos pessoais. Eu vou colocar também no chat para todo mundo ter acesso. Mas seria basicamente isso. Eu agradeço pela atenção de todo mundo.